Pegue um menino qualquer e explique pra ele o caminho para se tornar um herói no futebol. Explique pra ele como é complicado, do que é que ele vai ter que abrir mão e como tudo, além disso, vai depender também de um bom bocado de sorte. Porque no futebol profissional, só ser bom não basta. Na bola, só ser o melhor às vezes não é o suficiente. Muitas vezes é preciso que algo até inexplicável aconteça. Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou: esse é o cara. E calma que não tô dizendo que o John Kennedy é tão bom quanto o Romário foi, ou até que tem a mesma estrela do baixinho. Mas concorde comigo que o John Kennedy tem lá a sua estrela. Estrela essa que ajudou o jogador a ser o cara da conquista mais importante da história do Fluminense. E esse mesmo John Kennedy, meses depois, é uma decepção pro torcedor tricolor que vê o clube numa situação pra lá de delicada e que pode, é claro, significar o rebaixamento do clube um ano após a glória na Libertadores. Mas por que é e como é que o John Kennedy foi de herói a grande decepção para a torcida tricolor? Qual vai ser o destino do jogador? Como é que o atacante, que era uma das grandes promessas do futebol brasileiro, pode acabar indo para um mercado alternativo sem nenhuma relevância para o futebol mundial? E pior de tudo, sai sem deixar saudade alguma no torcedor? Bom, a gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, quero te fazer um pedido. Cara, se inscreve aqui agora para você dar uma moral pro nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Pois é, o Rodrigão tava sumido, né, rapaziada? A gente ficou um tempo sem fazer vídeo aqui pro canal porque realmente estamos ainda num processo de mudança que a máquina deu pau, parou tudo, perdemos tudo, estamos começando o canal praticamente do zero, mas é claro, naquele formatinho que você gosta, conhece e já aprovou da gente. E você ainda não é um inscrito no canal? Dá essa moral, se inscreve aqui, tem mais de 300 mil pessoas que já estão apaixonadas por esse canal e eu tenho certeza que você também vai curtir bastante, beleza? Se inscreve agora, rapaziada, todo mundo inscrito e não inscrito, dá um like nesse vídeo pro YouTube ajudar a gente a retomar o nosso alcance depois de mais de uma semana sem fazer vídeo pra vocês. Mas prometo que agora a gente tá de volta e cada vez melhor, beleza? Tá mudando tudo, então dá essa moral pra gente, deixa o like aqui, um comentário e compartilha com aquele seu amigo avisando: o Rodrigão Futflix tá de volta, hein? Se eu não fosse jogador de futebol, mano, acho que eu ia ser produtor de evento. Gosto da noite. Por quê? Porque eu gosto da noite. Quando John Kennedy aparece numa entrevista, é difícil você não se cativar pelo garoto. Ele tem um carisma, a tal da estrela que a gente falava. Além do talento em campo, é um cara que sabe lidar muito bem com as palavras. Ele tem um jeito que comunica fácil com o torcedor. E não é qualquer jogador que pode chegar diante de um microfone na câmera e dizer que ele gosta da noite. A gente tá falando de um atleta de alto rendimento, rapaziada. Ele precisa estar o tempo inteiro focado e descansado para definir jogos e entregar um nível de performance muito alto, que alguém que leva uma vida noturna, gostando da noite e dos seus prazeres, não consegue entregar fisicamente da mesma maneira como o futebol exige hoje. A exigência física é absurda, o futebol hoje é muito profissional, a cobrança é enorme. Bom, o John Kennedy parece nunca ter levado muito a sério toda essa conversa. E essa bronca do Fernando Diniz foi depois de mais uma polêmica que gerou outra suspensão para o John Kennedy. Em relação aos jogadores, foi algo inadmissível em qualquer época, principalmente nos tempos de hoje. A gente espera que sirva de correção para esses e para outros, e também para o futebol brasileiro, a questão de se levar as coisas muito mais a sério, porque tem muita coisa envolvida no futebol profissional. São muitas famílias envolvidas e a gente tem que fazer com que a gente aumente ao máximo a nossa chance de ganhar, sem nunca ter a certeza de que vai ganhar, mas a gente tem que trabalhar com respeito e com o máximo de empenho para que as coisas aconteçam da maneira correta. Muitos garotos sonham a vida inteira em ter uma chance no futebol profissional. Pouquíssimos conseguem e chega a ser revoltante ver alguém com tanto talento quanto o JK e tanta estrela também desperdiçar tudo isso como ele faz com maestria. Um cara que há poucos meses era a esperança de levar o Brasil para mais uma Olimpíada, ao lado do Endrick, outro grande talento do futebol brasileiro. Muitos apontavam que em pouco tempo ele estaria também no futebol europeu em grandes clubes, mas para decepção de muitos, tudo que o John Kennedy definitivamente conseguiu foi virar uma decepção. O Brasil, inclusive, ficou fora das Olimpíadas.
E no futebol profissional é assim mesmo, não dá tempo nem de curtir as vitórias. Quando você tá levantando uma taça, já tem alguém falando pra você que quarta-feira tem outro jogo. Mas é preciso dizer que apesar de tudo isso, o John Kennedy conseguiu, graças ao seu trabalho e talento, entrar pra história de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. O cara é herói de uma Libertadores pelo Fluminense. Diniz, a gente flagrou, antes do John Kennedy entrar, você falando pra ele assim, você vai fazer o gol do título. A profecia, é assim, não é tão difícil, né? O cara faz gol mesmo, é um talento muito especial. É um menino super generoso. E o futebol às vezes insiste em acolher mal e a gente acaba perdendo muitos John Kennedys por aí. Ele espera de verdade que ele consiga se apropriar do talento dele, que ele tem tudo para ter uma carreira extremamente brilhante. São tantos heróis possíveis numa final assim, mas eu acho que o fato do Kennedy ter feito o gol, eu acho que simboliza um pouco de todo esse teu trabalho à frente do Fluminense, da tua comissão, né? De tratar jogadores como seres humanos também, né? Mas é o que a gente é, eu, você que é jornalista, eu quero sempre deixar registrado que se a gente tivesse ganhado, o meu mérito maior seria não desistir e tentar de novo. Não é porque eu ganhei que eu tenho o maior mérito. Esse é um mérito que eu gosto. O Flu foi vice-campeão mundial. O John Kennedy fez gol no Mundial. Era uma das maiores apostas da torcida tricolor, que esperava que o jogador em 2024 atingisse a sua forma prime e fosse um dos grandes nomes do futebol brasileiro, jogando com a camisa do tricolor carioca antes que ele fosse também se aventurar no futebol europeu. Só que a realidade ficou muito distante dos sonhos da torcida e quem sabe até do John Kennedy. O jogador em 2024 fez 24 jogos com o Fluminense, marcou apenas 4 gols, nada de assistências, não foi decisivo, não conseguiu se destacar justamente quando o clube e a torcida mais precisavam do seu talento, que foi quando o Cano parou de fazer gols e passou a viver, ainda vive, um momento muito complicado com a camisa do Flu. O atual campeão da Libertadores, vice-campeão mundial, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, apontado por muitos como já virtual rebaixado do campeonato. Jogadores pressionados e vivendo um momento ruim tecnicamente, os mais experientes trabalhando firme para melhorar, mas o John Kennedy se envolveu em festinhas, faltou a treinos e foi afastado diversas vezes do tricolor por indisciplina, meu irmão. O Fernando Diniz, o maior defensor do John Kennedy, acabou demitido do Fluminense. O Diniz não era só um treinador ou um defensor do John Kennedy no Flu, nada disso, era um dos caras que mais apostou no jogador e arriscou a pele por ele, era um amigo, quase que um segundo pai para o jogador. A vida do John Kennedy ensinou ele a ser egoísta. E aí, o que é o meu trabalho? Falou, John Kennedy, eu gosto de você. Então ele vai testar o meu gostar. Ele já testou várias vezes. E testa de todo mundo. Eu tenho que ensinar ele a ser solidário. Como é que um cara desse vai ser solidário se ele chega num clube e ninguém nunca olhou para ele? E provavelmente na casa dele ele teve muito problema de atenção. Então você tem que capturar a atenção do cara, o afeto do cara, para você poder tirar o melhor dele. Para você ensinar a ele se reconhecer como um cara que a vida não precisa ser do jeito que ela começou. Que a gente pode ressignificar e dar um novo sentido para a vida dele. A demissão do Fernando Diniz, ele que tantas vezes deu a cara a tapa, colocou a mão no fogo pelo JK. Pois é, com a demissão do Fernando Diniz, o John Kennedy viu que as coisas mudariam para ele no tricolor carioca, principalmente com a chegada do Mano Menezes. O JK tem um talento absurdo, é um cara iluminado, mas que nem o mais fervoroso admirador dele no Fluminense consegue defender o jogador e suas irresponsabilidades. Afinal, o torcedor do Fluminense, antes de fã do John Kennedy, é torcedor do Fluminense. Não é descaso com o clube que o JK tem, não é descaso com a camisa do tricolor. O John Kennedy tem descaso com a própria carreira, com o próprio talento, com a própria vida, cara. E ninguém vai apagar o que ele fez. O que o John Kennedy fez já tá na história. Ninguém vai se esquecer. Mas é um cara que, quando muitos esperavam que tivesse uma carreira brilhante no futebol brasileiro, depois na Europa e até na seleção brasileira, agora tá perto de jogar no Toluca do México. E olha, eu digo isso com todo respeito ao futebol mexicano. Inclusive, parece ser uma liga muito parecida aqui com o futebol brasileiro. Não é muito distante, não. Mas você vai concordar que
quem é que acompanha o futebol mexicano? Exceto os próprios mexicanos. É ir para uma liga onde o futebol de lá tem a sua atração local, mas fecha as portas da seleção brasileira, fecha as portas para o futebol europeu e decreta que definitivamente ele vai ganhar um bom dinheiro, mas é algo que ele poderia ganhar bem mais até mesmo aqui no Brasil, se ele tivesse focado na sua carreira de verdade. E tudo que eu penso é que uma vez o John Kennedy deu uma entrevista e ele teve que definir alguns dos seus companheiros. Se liga. Marcelo. Ó, já começou difícil, né? Como é que eu vou ter... Gênio. Diego Antônio. Matador. Felipe Melo. Porra. De raça. Donares. Craque. Keno. Moleque pedalada. Nino. Puta. Caraca. É capitão. Fábio. Vinho. Ah, deitei nessa aí. Caraca, velho. André. Uma palavra. Melhor. Paulo Henrique. Mago. E sempre que eu vejo esse corte, eu penso se alguma vez o JK, o John Kennedy, alguma vez parou para pensar em como seus companheiros e a torcida o definiriam. Um craque, um iluminado, um goleador, um predestinado ou apenas uma grande decepção? Mas e você? Se fosse definir o John Kennedy, como seria? Uma decepção? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, deixar o seu comentário e compartilhar ele com seus amigos, beleza? Fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!